Oi, Fábio. Estava lendo aqui o seu estudo e tem um ponto que me chama a atenção sobre Minas Gerais, que a gente sempre considerou como um espelho do Brasil, mas o seu estudo mostra que isso vem diminuindo, né? A capacidade desse estado em alavancar o vencedor. O que mudou nesse estado e se há, pelo menos pela sua perspectiva, alguma chance de Minas, de repente, ter uma mudança completa sobre o vencedor nessas eleições? Boa noite, Jussara. Obrigado pela pergunta. Essa é uma hipótese que eu já levantei em outros debates com outros colegas. Minas, nesse período de 20 anos, ela apresentou sempre foi o espelho, né? Onde se Minas, quem vence em Minas, vence no Brasil. Isso está consagrado. Só que existe um outro comportamento que a gente está observando um pouco, que é a diferença entre o vencedor e o perdedor em Minas Gerais vem declinando a eleição a cada eleição, até que em 2022 Minas apresentou uma diferença de pontos percentuais inferior à média do Brasil. Ou seja, é como se a tendência à direita em Minas estivesse muito mais acentuada do que a gente está observando no Brasil. O que me leva a levantar a hipótese de que Minas pode acontecer esse ano de Minas, pela primeira vez, quem vencer em Minas pode ser que não vença no Brasil, ou vice-versa. Então, essa é uma hipótese que está em aberto, a gente só depois das eleições que a gente vai saber. Mas a tendência é essa, pela primeira vez em 22, a diferença em pontos percentuais em Minas ficou abaixo da média da diferença em pontos percentuais em todo o Brasil, o que chamou a atenção da gente que pode ter um processo de mudança em Minas. E quando a gente abre o mapa de Minas, várias regiões de Minas tenderam mais fortemente para o lado da direita, né? Votou muito mais fortemente para o lado da direita em 22, a despeito da média histórica, que em algumas regiões o PT, por exemplo, tinha uma média razoável, mas essa média vem sendo desidratada ao longo do período. Agora, Fábio, tem alguma estratégia ideal, seja pelo Lula, seja pelo Flávio Bolsonaro, para conquistar pelo menos a maior parte desses eleitores das cidades pêndulo? Olha, eu acho que presença, né? Tem que participar dessas regiões, ouvir esse eleitor. Esse é um eleitor. As cidades pêndulas, elas têm uma eleição presidencial mais competitiva, né? Diferentemente do Nordeste, onde Lula ganha com 60, 70 pontos de diferença, e as regiões onde a direita vence com uma diferença significativa, nas cidades pêndulas a competição eleitoral é muito mais acirrada, ou seja, uma franja do eleitorado é que faz essa diferença em 51, 52 pontos percentuais, 53 pontos percentuais para o vencedor. Então, você tem um eleitor ali que está atento, que tem um ouvido aberto aos argumentos, não se identificam necessariamente com o campo à direita ou à esquerda, e é muito sensível aos problemas que ele vive nas regiões metropolitanas do Brasil, questão da violência, acesso à educação, né? São questões prementes que esse cidadão vive no seu dia a dia, ele quer solução para isso. E o custo de vida, fundamentalmente.